Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio aqui no Brasil e em todo o mundo. Balança comercial brasileira tem superávit de quase 3 bilhões de dólares em janeiro. BNDES reabre linhas de crédito do Plano Safra 22-23. Cerca de 490 milhões de reais são destinados à agricultura familiar. Deputados federais e senadores tomam posse em Brasília. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, reforça a defesa de privatização do Porto de Santos e diz que pode ocorrer ainda este ano. Procura pelo seguro rural triplica em 5 anos. Produtores do Rio Grande do Sul foram os que mais aderiram ao serviço. E você vai ver ainda que a geração de energia elétrica a partir de fonte renovável é recorde em 2022. 92% do total de eletricidade produzida no Brasil vieram de hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Olha, a gente começa o Jornal Terra Viva sempre dando prioridade ao jornalismo ao vivo. Por isso, a gente vai direto para o Congresso Nacional porque hoje os deputados federais e senadores tomaram posse e também escolhem aí nas suas eleições os presidentes, tanto para a Câmara quanto para o Senado. Olha quem já está com a gente aqui, o Leandro. Leandro, boa noite para você. Já temos presidente eleito por aí? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para todos que estão conosco. Exatamente, às 18 horas e 18 minutos, o atual presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, conseguiu o 41º voto a favor de sua candidatura à presidência do Senado Federal, portanto, se tornando novamente presidente da Câmara Alta. O resultado final foram 49 votos para Rodrigo Pacheco e 32 votos para o oposicionista, o senador Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte e era, na verdade, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A candidatura de Pacheco foi explicitamente apoiada pelo Palácio do Planalto, inclusive agora há pouco, logo depois de ter sido confirmada a vitória de Rodrigo Pacheco aqui no plenário do Senado Federal, muitos integrantes do futuro governo, das bancadas que apoiam o futuro governo, como o líder do governo na Câmara, também alguns outros ministros vieram até aqui para cumprimentar Rodrigo Pacheco pela vitória nesta eleição, tornando-se então o presidente da casa pelos próximos 2 anos. Agora há pouco eu vou mostrar para você ali, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, o Carlos Alberto, fugir aqui com a câmera para você ver o aglomerado de pessoas que tem aqui na entrada do plenário do Senado Federal. Quem fala aqui é o ministro das Relações Institucionais, ele que também é deputado federal, ele foi licenciado e veio até aqui ao Congresso para votar na candidatura lá na Câmara de Arthur Lira, que neste momento também está ocorrendo a eleição lá na Câmara dos Deputados. Qual é a diferença? Aqui no Senado Federal, a eleição ocorreu em cédulas de papel e os votos foram apurados 1 a 1. Lá na Câmara dos Deputados é o contrário. Tem a cabine de votação, os parlamentares entram e votam numa urna eletrônica. Então a tendência é de que daqui a pouquinho lá na Câmara também se tenha o resultado final, já se conheça quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados. Lá na Câmara concorrem à presidência o atual presidente Arthur Lira, que tem expectativa de conseguir mais de 400 votos. Ele que foi apoiado por um conjunto de partidos aí que ultrapassa 15 legendas. Concorre contra ele o deputado Chico Alencar, que é do PSOL, que aponta uma candidatura de oposição ao que fazia Arthur Lira lá na Câmara dos Deputados. E também o deputado Marcel Van Hatten, ele que é do Partido Novo. A candidatura dele foi lançada ainda hoje como uma candidatura alternativa. Eu vou voltar um pouquinho aqui para o que aconteceu no Senado Federal. Logo depois da eleição, Rodrigo Pacheco assumiu a mesa diretora. A votação ela foi conduzida pelo senador veneziano Vital do Rego, ele que é o vice-presidente do Senado Federal.
Logo depois ele cedeu, então, a cadeira para que Rodrigo Pacheco assumisse a presidência da casa. E Pacheco, no seu primeiro discurso, procurou aí o apaziguamento, buscou estabelecer relações com a oposição, disse e valorizou principalmente a democracia e o diálogo aqui no Senado Federal. O fato é que a vitória de Pacheco, de certa maneira, ainda trouxe uma certa tranquilidade lá para o Palácio do Planalto. Quem está ali falando também, eu vou pedir para o Carlos Alberto subir a câmera ali para a gente ver como os ministros do governo Lula, que foram licenciados, que têm cargo aqui no Senado Federal, eles marcaram presença aqui, estão manifestando aí toda a satisfação pela vitória de Rodrigo Pacheco. Alguns senadores agora vão deixando o plenário do Senado Federal. A gente está vendo, vamos ver se eu consigo ouvir uma palavrinha só do que diz aqui o ministro Flávio Dino. Vamos ver. Também tem essa posição, é a posição técnica do Ministério. Cabíveis, nós estamos abertos a esse diálogo, agora consideramos que há uma lacuna no artigo 144 da Constituição e por isso é muito importante a existência de uma força policial federal. Ok, aí está então o ministro Flávio Dino falando, ele está falando a respeito das questões do Ministério da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio, Márcio. Leandro de Souza, direto de Brasília, nessa integração entre os canais Terra Viva e também Agro, mais na cobertura das eleições no Congresso Nacional para a presidência da mesa, tanto da Câmara quanto do Senado. Obrigado ao Leandro. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, reabriu nesta quarta-feira com quase 3 bilhões de reais os protocolos e contratações de novas operações de crédito no âmbito dos programas agropecuários do governo federal. Os protocolos haviam sido suspensos em 2022 devido ao nível de comprometimento de recursos. A reabertura aconteceu com cerca de 2 bilhões e 900 milhões de reais destinados à agricultura familiar e agricultura empresarial. A reabertura servirá para o custeio e investimento nas mais diversas finalidades, tais como projetos de ampliação e modernização da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, sustentabilidade, armazenagem, inovação e modernização de cooperativas. Ele tem que ter um plano estratégico e através de engenheiros agrônomos, né, para poder apresentar o formato daquela atividade que vai ser desenvolvida, todos os custos, tudo que vai gerar dentro do custo, ele tem que apresentar esse projeto. Ele vai na instituição financeira já com o projeto, lá o próprio agente financeiro, ele tem normalmente os engenheiros agrônomos que fazem esse projeto e eles já indicam aqueles que não possuem essa estrutura toda. Uma vez que ele está com o projeto, ele vai dar entrada no pedido para ser analisado com garantias, né? Sempre, mesmo que é linha do BNDES, qualquer linha de crédito tem que ter garantia, e para ver se aprova esse crédito para ele. Bom começo, hein? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a defender nesta quarta-feira a necessidade de privatização do Porto de Santos. A decisão cabe ao governo federal, que se mostra contra a iniciativa. Freitas participou do XP Agro Conference, que reúne as principais lideranças do setor. E a gente começou esse trabalho lá no DENIT, no Ministério da Infraestrutura a gente teve a oportunidade de avançar um pouco mais e tentamos melhorar a logística em alguma medida. Só para você ter uma ideia, nós recebemos aí 8 portos, né, federais, 8 companhias docas, uma a gente liquidou, que era a Companhia Docas do Maranhão, as 8 davam prejuízo, né, então uma a gente liquidou, as outras 7 passaram a dar resultado positivo. Uma a gente vendeu, que foi a Docas do Espírito Santo, e começamos a encaminhar outros processos de venda. A gente estudou Santos está na agulha, está na boca do caixa, está, né, pronta para ser privatizada, e representa aí 20 bi de investimento nos próximos anos. A gente pode tornar o Porto de Santos o maior porto do Hemisfério Sul. A gente está falando de um acréscimo de oferta muito grande, e essa questão, acréscimo de oferta de transporte, foi o que pautou a nossa atividade no Ministério. A Casa Branca confirmou que Lula vai se reunir com o presidente americano Joe Biden no dia 10 de fevereiro, lá nos Estados Unidos.
A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que o encontro vai servir para fortalecer e estreitar a relação entre os países. Na pauta estão assuntos como a democracia no Brasil e no mundo, a cúpula da democracia em março, a mudança climática, a fome e a economia. Será a terceira viagem internacional do petista. Nos próximos meses estão programadas viagens para a China e Portugal. A seguir, o Banco Central dos Estados Unidos sobe os juros em 0,25 pontos percentuais. E você vai ver ainda, a balança comercial aqui no Brasil registra um superávit em janeiro. Os detalhes depois do intervalo. Até já. O Copom acabou de decidir que mantém a taxa básica de juros da economia. Assim como esperava o mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano. A taxa permanece, portanto, no maior patamar desde novembro de 2016, ou seja, em pouco mais de 6 anos. Esta foi a quarta manutenção. Ao longo do ano, a expectativa dos analistas é de que os juros caiam para 12,5%, uma baixa de 1,25 ponto percentual até dezembro. Já lá nos Estados Unidos, a taxa básica de juros foi elevada em 0,25 percentual e deu poucas indicações de que está chegando ao fim deste ciclo de alta. A taxa agora se encontra no intervalo entre 4,5% e 4,75% após a primeira reunião do ano do Banco Central americano. Desde o início do aperto monetário em março de 2022, o Fed já aumentou os juros em 4,5 pontos percentuais para combater a inflação mais elevada em 40 anos nos Estados Unidos, o que tem pressionado a atividade e reforçado o argumento pelo fim do ciclo de altas de juros. A balança comercial registrou superávit aqui no Brasil de 2,7 bilhões de dólares em janeiro. O número foi divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. As exportações somaram 23 bilhões de dólares no primeiro mês de 2023, uma alta de 11,7% em relação ao ano atrás, medida pela média diária. Já as importações corresponderam a 20 bilhões de dólares, queda de 1,7% diante do mesmo mês de 2022. Com esses números aí, vamos pensar lá na frente? É hora do Agritendências com o Silmar César Miller. Olá, Silmar. Veja só, o setor do agronegócio se saiu bem aí nessas exportações de janeiro, mostrando aí essa balança comercial brasileira, ou não correspondeu? Conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, o desempenho foi positivo, apesar de algumas defecções importantes. A gente deve lembrar que nós estamos em plena entre-safra de alguns produtos, como é o caso da soja, do algodão, nesse mês de janeiro. Então, não tem muito produto para exportar, com o agravante que, no caso da soja, nós tivemos uma quebra na safra do ano passado, portanto, sobrou pouca coisa para exportar no final do ano e também nesse início de ano. Agora é época de começar a exportação de safra nova. E aí tivemos um outro problema, atraso na colheita da safra nova de soja por conta do clima muito desfavorável na região centro-oeste, em partes do sul também, o que está atrasando a colheita da soja. Tanto o desempenho da soja no mês de janeiro, a soja, que é bom lembrar, é o principal produto da pauta de exportações do agronegócio brasileiro, teve um desempenho pífio no mês de janeiro, ou seja, caiu 61% comparado com janeiro do ano passado. Então, isso não contribuiu para dar uma melhor ainda mais interessante aqui no desempenho dos produtos do agronegócio. Mesmo assim, foi um desempenho positivo, crescimento aqui para 3,6 bilhões de doses em janeiro, conjunto dos produtos do agro, puxado por outros produtos, como é o caso do milho. O milho tem muita exportação ainda por fazer da safra do ano passado, tanto um desempenho muito forte do milho em janeiro agora, o que ajudou a dar esse resultado muito bom ainda para a exportação dos setores do agronegócio nesse mês de janeiro. Outros produtos que tiveram comportamento bom foi arroz também. O Brasil está exportando mais arroz nesse momento.
Frango também com alta e açúcar também. Ou seja, o caso na contramão foi a soja que eu citei, o algodão com queda também de 41% e também o café com pouca exportação, que também está em período de entre-safra, teve uma queda de 9% na receita no mês de janeiro. Pode dizer que, considerando esses aspectos aqui que eram esperados, o desempenho foi muito positivo das exportações brasileiras do agronegócio em janeiro, e a gente espera que agora, daqui para frente, o desempenho seja sempre bem melhor do que no ano passado, no conjunto. Ô, Silmar, e quando saem esses dados aí de exportação, balança, isso mexe com o mercado? Dá alguma previsibilidade aí de produto ter ou não ter? Como é que ficaram os mercados nessa quarta? Olha, o desempenho aqui não chegou a afetar os mercados no dia de hoje, mas é claro que sempre tem um efeito, embora em boa parte esses dados, quando são divulgados pelo Ministério da Agricultura, já foram praticamente absorvidos pelos analistas de mercado, ou seja, durante o mês já começaram a ser computados, que o pessoal costuma acompanhar isso todos os dias, né? E não apenas mensalmente. Portanto, já é uma coisa mais ou menos absorvida. Bom, hoje o que aconteceu foi o seguinte, os mercados financeiros de olho nas decisões dos bancos centrais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, então o comportamento foi de meio de retração nos mercados financeiros, o dólar caiu hoje, 0,3%, fechou a 5,06%, o mercado de ações também com queda hoje, em torno de 1,2%, aqui com o índice Bovespa. O petróleo caiu bastante no mercado internacional nesta quarta-feira, puxado pelo aumento dos estoques nos Estados Unidos, queda forte de 3,1%. E os mercados de commodities agrícolas tiveram predominância de quedas hoje. A soja caiu em Chicago, 0,9%, o trigo ficou mais ou menos estável, o milho subiu um pouquinho, 0,3%, com preocupações com a safra da Argentina por conta da seca que está atingindo a produção por lá. Algodão fechou em queda hoje, depois do aumento de ontem. Café, que teve um forte aumento ontem, hoje teve seu dia de queda, o pessoal resolveu passar para o lado vendedor. Café caiu 3,2%. Açúcar bruto negociado em Nova York também caiu hoje, 1,8%. Boi gordo no mercado futuro da B3, também com a leve queda hoje de 0,1%, Márcio. Muito bem, Silmar, obrigado. Até amanhã. Até amanhã, boa noite. Boa noite. A seguir, a previsão do tempo para todo o país, e você vai ver ainda que a procura por seguro rural triplica em 5 anos. Os produtores do sul do país foram os que mais aderiram à proteção. A gente explica por quê depois do intervalo. Até já. A procura pelo seguro rural triplicou nos últimos 5 anos. O motivo está diretamente ligado aos diversos fatores climáticos. Os produtores do sul do país foram os que mais aderiram à proteção. Em algumas regiões do país tem chovido acima da média, o que interfere nas lavouras de soja. De fato, existem relatos aí de regiões com muitas chuvas, regiões nos últimos 30 dias com precipitações praticamente todo dia, porém a colheita ainda está no início, na fase inicial. Dá para se dizer que da totalidade é um percentual muito pequeno que está sendo colhido agora. O que vai determinar se vai haver de fato problemas ou não, vai ser as condições climáticas, vão ser as condições climáticas daqui em diante. Final do mês de janeiro e até primeira quinzena de fevereiro, que vão determinar de fato se teremos problemas aí com a retirada dos grãos do campo. Os produtores precisam estar muito atentos agora por causa da sanidade das plantas, que é onde vem impactar o maior impacto, que é na questão do mofo branco, da lagarta e outras doenças que podem surgir. As lavouras do estado de Goiás estão apresentando um bom desenvolvimento vegetativo e existe nesse momento uma grande apreensão dos produtores em relação ao excesso de chuvas que tem atingido o estado nos últimos dias. Excesso de chuva que dificulta as operações de campo e também aumenta a incidência de doenças nas lavouras. Já no Rio Grande do Sul, as produções têm sofrido com a estiagem. À medida que você vai chegando para a região da Campanha, margeando o Rio Uruguai, a região noroeste, onde eu estou agora, nesse exato momento, os problemas são gravíssimos. Salvo o milho que está em pivô, né? Mas o que está fora do pivô não há mais o que ser feito. Tupanciretã foi o primeiro município do estado a ter encaminhado o decreto de emergência, a falta de água para o consumo animal. Nós estamos hoje com a perda em torno de 10% a 15% na cultura da soja e também a cultura do milho, o milho sequeiro, tivemos perda de 90% a 95% na grande maioria das regiões do nosso município.
Também tivemos perda no milho silagem aí ocorrendo na área da bacia leiteira, não só a silagem que não teve qualidade, né? Foram colhidas apenas volumoso, uma perda de 90% a 100% desta cultura que é destinada para produção leiteira e consumo dos animais. Tivemos que buscar também esta silagem fora do município ou na região próxima ao nosso município para que faça a suplementação, né, desses animais. Eventos climáticos como esses estão diretamente relacionados aos valores recordes pagos pelo seguro rural. A procura pelo seguro rural triplicou nos últimos 5 anos. Os estados que mais aderiram a esse serviço foram Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Em 2022, as indenizações aumentaram 428%, chegando a 10 bilhões de reais. O seguro é de suma importância para a subsistência da agricultura no país. Atividade responsável por cerca de 30% do nosso PIB. O produto, além de minimizar as perdas dos produtores rurais, também serve como ferramenta educativa às melhores práticas em relação à atividade agropecuária. Este produtor de soja de Tupanciretã vai acionar o seguro para amenizar o prejuízo provocado pela falta de chuva. Esperamos aí que o seguro cubra boa parte do nosso custo, né? Que esse ano foi um dos custos mais elevados dos últimos 10 anos aí, tranquilamente. Então, a gente sente-se um pouco seguro, até por ter feito o seguro agrícola. Hoje, o agricultor ele tem muita resistência ainda em fazer um seguro agrícola, porque tem medo de gastar, né? Porque, na verdade, o seguro não é tão barato assim também. Então, há muita resistência ainda. Então, hoje, o seguro já faz parte do custo da lavoura. Querendo ou não, tem que segurar a área, porque isso é muito importante na hora de pagar a conta, né? Pois é, o próprio produtor falou, né? O seguro agrícola hoje é uma ferramenta importantíssima e nós, consumidores, temos que ter consciência disso também, porque se não tem seguro para o produtor também, a gente acaba não tendo alimento, né? Fica difícil para produzir depois. Bom, diante do que a gente viu aí, vamos ver a previsão do tempo agora? As áreas de instabilidades que ainda atuam pelo país provocam temporais em muitas áreas do Brasil ao longo da quinta-feira. Vai ser uma quinta ainda com aumento da nebulosidade entre Pará, Macapá, São Luís e o litoral do Piauí e do Ceará. Nessas áreas pode chover a qualquer momento, ainda reflexo da zona de convergência intertropical, que segue influenciando o tempo na costa norte do país. Agora, entre centro-oeste e sudeste, até mesmo áreas do sul do Brasil, o ar quente e úmido vindo da região norte ainda provoca temporais. A chuva retorna ao estado do Rio Grande do Sul e os temporais podem ser registrados na região de Bagé e também em Pelotas. A chuva volta a avançar mais por Porto Alegre, mas se concentra principalmente entre tarde e noite. Lembrando que esse episódio de chuva não vai ser capaz de reverter ainda o cenário de déficit hídrico e boa parte das áreas produtoras de milho do estado gaúcho ainda seguem em alerta. Temporais entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná e chuva mais localizada em Belo Horizonte e na cidade do Rio de Janeiro. Destaque para o calor e tempo firme no norte de Minas e também no estado do Espírito Santo. A temperatura máxima em São Paulo e Curitiba fica em torno de 27 graus. Já em Porto Alegre, a temperatura dispara, chegando a 33 graus na tarde da quinta-feira. Nessa primeira semana do mês de fevereiro, a chuva ainda continua concentrada desde o norte até o sudeste, com os maiores acumulados ainda previstos entre São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso do Sul e o norte do estado paranaense. A chuva até retorna ao Rio Grande do Sul, mas os acumulados ainda não passam de 20 milímetros e o potencial para queimadas no interior do estado ainda continua muito elevado, o que prejudica boa parte das áreas produtoras. Agora, na semana do dia 7 a 11 de fevereiro, a chuva aumenta na região do Mato Piba, em especial para o estado do Maranhão, onde os acumulados variam de 40 a 60 milímetros. E nesse mesmo período, a chuva avança mais sobre Minas, Goiás e o estado de Mato Grosso, lembrando que pode paralisar momentaneamente atividades em campo e também lavoura. Você é de Minas Gerais? Trabalha com frutas vermelhas? Dá uma olhada nisso. A EPAMIG,
que é a empresa de pesquisa ligada à Secretaria de Agricultura do Estado, está trabalhando aí no cultivo de frutas vermelhas em regiões de clima quente e avaliando os possíveis potenciais de crescimento e também da produção. Além disso aí, muita gente sabe, mas poucos não conhecem de perto, né, que as frutas vermelhas são benéficas à saúde e rentáveis também para a economia. Então, veja bem, vamos falar mais disso agora. Quem vai contar mais sobre esse trabalho para a gente é o Emerson Gonçalves, que já está com a gente aqui. O Emerson fala direto de Maria da Fé, uma das cidades mais geladas do país, fica no sul de Minas Gerais. O Emerson é pesquisador da Epamig Sul. Emerson, muito obrigado por nos atender aqui e trazer mais detalhes. Como é que está sendo esse processo aí de desenvolvimento das pesquisas para avaliar essa produção de frutas vermelhas em regiões quentes, que não é natural, não é isso, Emerson? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de conversar um pouco sobre o nosso trabalho aqui em Maria da Fé. Realmente, as frutas vermelhas, elas necessitam de frio, né, para poder produzir. E geralmente elas acumulam o frio no inverno para produzir no verão. O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando adaptar algumas variedades a regiões quentes. Então, num primeiro momento, a gente avaliou que aqui em Maria da Fé, como não faz frio, na estufa, em cada vegetação, a gente consegue uma temperatura constante entre 27 e 30 graus. Isso ao longo do ano. Então, a gente colocou algumas variedades dentro da estufa e observou que elas tiveram floração e frutificação. Aí, a partir disso, a gente começou a observar qual era a temperatura base para essas frutas produzirem. Então, nesse primeiro momento, a gente descobriu alguns pontos bem interessantes, que não necessariamente precisaria de frio para essas frutas produzirem. Então, agora, no segundo momento dessa pesquisa, nós vamos colocar algumas dessas plantas que a gente produziu aqui em Maria da Fé em regiões quentes, que no caso é lá no norte de Minas, né, na região de Janaúba e do Jaíba, onde tu tem uma temperatura que varia entre 30 e 27 e 30 graus ao longo do ano, né? E não tem o frio que essas frutas necessitariam para produzir. Então, nesse primeiro momento, a gente acredita que vai ter alguns resultados bem positivos em relação à produção dessas frutas em lugares mais quentes, né? Agora, nós vamos confirmar isso a partir desse ano. Ainda é uma hipótese, ainda não está definido ainda, mas tudo indica que, com alguns ajustes na metodologia que a gente está aplicando, tudo indica que vamos conseguir, sim, fazer que essas frutas produzam em clima quente, né? Já é realidade a produção de amora em regiões mais quentes, como na Bahia, região do Mucugê e Barra da Estiva. Agora, o Emerson, não, só para especificar, porque quando a gente fala em frutas vermelhas, né, engloba bastante coisa aí. Tem alguma específica, framboesa, amora preta? Quais são as variedades que vocês estão trabalhando no norte de Minas, então, nessa região mais quente, para auxiliar o produtor a criar mais emprego, a ter mais renda, aumentar a produtividade e desenvolver nesse setor? Sim, que nós vamos trabalhar. Ainda nós estamos... Esse primeiro ano se trabalhou somente aqui em Maria da Fé, em Casa e Vegetação, e observou a produção. A segunda parte do projeto é levar essas plantas para o norte de Minas. Nós vamos trabalhar com amora preta e com framboesa, no norte de Minas. As amoras tupi e braços, e a framboesa heritage e a framboesa negra, que é uma framboesa nativa aqui do sul de Minas. Muito bem. Agora, no sul de Minas, isso já está desenvolvido, não tem mais o que testar. Existe a possibilidade de quem está no norte de Minas, né, nessa região que você citou aí, de se inscrever para auxiliar a Epamig nesses testes, ou os produtores já foram escolhidos? Não, esse experimento a gente vai levar ele para a Epamig de Janaúba, e lá eles vão ver os produtores que se interessarem, vão ir lá na Epamig de Janaúba e vão se inscrever lá com algum pesquisador, com um pesquisador que estiver à frente do projeto lá, e a gente com certeza pode colocar algumas variedades na propriedade do pesquisador, isso com certeza, sem problema nenhum. Para nós é até interessante, porque nós vamos observar como que vai se comportar essas frutas lá nessa condição edafoclimática, né? Tudo ainda faz parte de uma pesquisa, mas qual é a tendência? É de dar certo? Creio que vai dar certo. Eu tenho esperança que o que eu observei aqui
na casa de vegetação, com temperatura constante, eu consigo observar lá em Janaúba. Se não com framboesa ou com amora preta. Mas com a amora preta, com certeza, porque a amora preta a gente pode fazer algum manejo que tu consegue forçar a produção. E a framboesa, sim, a framboesa, eu tenho uma variedade aqui que eu acredito que vai produzir lá, né, que é a framboesa negra. E a heritage eu também levo, eu tenho fé que ela vai produzir também. Mas como eu disse, hoje eu não posso afirmar nada, porque é um projeto que necessita dessa segunda parte que vai ser crucial esse ano, né? Então, a partir de março, nós vamos começar a instalar essas unidades lá no norte de Minas e para observar o que vai acontecer. Ô Emerson, parabéns a vocês que realizam essa pesquisa e eu também mando um abraço a todos os produtores dessa área, né? Abraçando o Rodrigo, o Renato Balbi, o Alexandre Matar, né? O Ale Matar, ambos são produtores de frutas vermelhas em Iruoca, conheço a produção, vou comprar lá, bem na produção lá, então abraçando eles, abraço todos que trabalham com esse tipo de variedade, né? Com esse tipo de fruta, porque eu sou um apaixonado. Agora, cá entre nós, hein? O suco é bom, a fruta é boa também. Agora, caipirinha de frutas vermelhas, hein? Emerson, muito obrigado pela gentileza. O Emerson Gonçalves é pesquisador da Epamig Sul, com sede em Maria da Fé, trazendo essas ótimas informações para a gente. Obrigado, Emerson. Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Boa noite. Valeu, boa noite. Vamos falar de energia renovável agora, porque a geração desse tipo bateu recorde em 2022 aqui no Brasil. De acordo com os dados divulgados nessa quarta-feira pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Veja só, o Brasil ultrapassou o marco de 92% de participação de usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa. No total, gerado aí pelo Sistema Interligado Nacional, o maior percentual dos últimos 10 anos. Isso é muito importante. Esse levantamento do qual a gente está falando, né, ainda mostra que as fontes produziram quase 62 mil megawatts médios de energia, um reflexo do cenário hídrico-climático mais favorável também. Não para de chover, felizmente, para essa área, né, que contribuiu aí para a recuperação dos reservatórios de água e da expansão das usinas movidas aí pelo vento e também pelo sol. Gente, obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. A gente volta nessa quinta, às 6h45 da noite. Sem antes eu lembrar que hoje é o Dia do Tomate. Então fica a nossa homenagem e agradecimento para todos os produtores dessa fruta maravilhosa. Muito obrigado. E fica o meu convite, hein? Continua com a gente.